Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Josué, da Assembleia de Deus de Maracanaú, Ceará, e você está aqui conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Nossos conteúdos são voltados para o estudo das lições bíblicas da escola dominical, pregações, reflexões, e também nós temos aqui bate-papo com pessoas, convidados especiais e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas postagens. Neste momento nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6 do primeiro trimestre do ano de 2024. Lembrando aos irmãos que estamos estudando neste trimestre o tema O Corpo de Cristo, Origem e Natureza da Igreja. Origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E estas lições são comentadas pelo pastor José Gonçalves. E sempre nós temos aqui, gente, aberto o nosso canal para convidar um professor, um mestre, para estudar juntamente conosco a lição que é proposta para cada semana. E desta feita, mais uma vez, temos aqui conosco o presbítero Luiz Carlos, nosso amigo, que já tem estado em outros momentos aqui em nosso canal. E eu gostaria de passar a oportunidade ao irmão Luiz Carlos para fazer a sua saudação aos nossos irmãos que nos assistem. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito feliz por estar aqui participando mais uma vez desse bate-papo, poder dar a minha parcela de contribuição para a aula que vocês darão no próximo domingo, dia 11, e a minha proposta, né, o meu anseio é que tudo que for discutido aqui entre nós sirva, né, para endossar os estudos dos irmãos, que nós temos uma aula maravilhosa no próximo domingo, e é isso. Estamos aí para ajudar. Irmão Luiz Carlos, você que já tem participado conosco aqui, tem, né, circulado em algumas das nossas congregações aqui em Maracanaú e em outras cidades também. Como é que tem sido a receptividade das nossas lições? Você tem recebido algum comentário de alguns dos irmãos? Tem sim. O trabalho tem sido reconhecido por aqui afora. Deixa eu te dar, tem 3 exemplos. Eu estive na igreja do Parque São José, e o pastor, atualmente, na época quem estava era o pastor Valdene. O pastor Valdene fez um comentário, né? Ele até comentou sobre uma aula muito boa que eles tiveram no domingo pela manhã. Isso foi à noite, no domingo à noite. Ele disse assim, não chegou ao nível do Bereano Pentecostal. Eu comecei a rir, eu disse, muito legal. E ele comentou ali e disse que nós aqui do Parque São José, nós acompanhamos o material de vocês. Semana atrasada, a gente teve a alegria de receber, né? Eu recebi uma mensagem, uma foto da irmã Nicinha. Ela é cadeira cativa na nossa escola bíblica ali na AD Central. Ela, além de assistir às aulas na igreja e ser uma aluna assídua, participativa, ela também assiste Bereano Pentecostal. Ela está lá assistindo às aulas, e a foto é ela ali na mesa, na cadeira, né, sentada, fazendo anotações, olhando e acompanhando ali direitinho. E o terceiro foi de Paraipaba. Em Paraipaba, um amigo da igreja lá entrou em contato comigo pelo Instagram e mandou uma foto dele acompanhando as aulas do Bereano Pentecostal também lá em Paraipaba. Que bacana, né? Muito bom. Estamos saindo aqui das imediações de Maracanaú, indo para outros lugares, alcançando outras vidas. E eu sei que tem irmãos em Sobral, ali na região norte também, que têm assistido aos nossos vídeos. Aproveitando aqui, irmão Luiz Carlos, né, para trazer uma saudação especial aos superintendentes de escola dominical, aos professores,
aos alunos e a todos os demais interessados nesta importante obra. Também quero fazer o meu agradecimento desde já, né, por sua participação mais uma vez aqui em nosso canal. E desde já vamos para o estudo da nossa lição, tá certo, gente? Nós vamos então dizer aqui para vocês, né, o título da nossa lição, da lição de número 6, é Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6 e 3. E a verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. E a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vamos também, gente, agora ver os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado. O segundo objetivo é compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E terceiro, aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Eu queria, irmão Luiz Carlos, assim, fazer um breve comentário aqui nos objetivos, que a gente sabe, né, que são relativos aos pontos da lição. Isso, exatamente. Mas os verbos aqui, né, que realmente introduzem cada objetivo. Quando eles aprofundar o entendimento, né, é a primeira questão, porque essa noção, essa compreensão da igreja como corpo de Cristo, ela já é realmente entendida. E foi estudada em lições já anteriores, foi estudada, né? Então nós vamos... A ideia é aprofundar, cavar um pouco mais, né? Continuar, né, buscando mais entendimento. O segundo objetivo vai dizer compreender por meio do exemplo da igreja primitiva, né? Quer dizer, nós vamos então continuar nesse aprofundamento, mas agora buscando compreender através de um exemplo, através de um modelo de igreja, né? Que é a igreja primitiva. E por último, quando ele diz aprender sobre, aí sim, eu acho que vai trazer algo novo, né? Exatamente. Para muitas pessoas dentro da igreja, para muitos alunos de escola dominical, porque este ponto aqui, né, este aspecto aqui da lição, da revista, nós realmente não temos, muitas pessoas não têm muito conhecimento, né? O aspecto do governo de igreja, né? As formas de governo da igreja. Amém? As palavras-chave são organismo e organização, né, que a gente, ao longo da lição, aqui nós vamos buscar aqui algumas definições. Isso. Eu acho importante, não é, irmão Luiz Carlos, a gente ter a definição de termos para uma melhor compreensão do assunto a ser estudado. A introdução, ela vai, como sempre, né, toda introdução, ela vai nos dar assim, uma visão panorâmica sobre o assunto, uma visão geral. Então vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização, né? Vamos também entender que não existe uma função sem uma forma e nem organismo sem organização. São informações que vêm contidas aqui na nossa introdução, tá certo? Também, nesta lição, pessoal, nós vamos aprender a evitar os extremos, né? A igreja sem nenhuma liderança ou sem uma estrutura, né, organizada, ou uma igreja com um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la, né? Então é uma das coisas que nós vamos tocar nesta lição. Vamos falar da importância da organização para a igreja, mas também aprendendo aqui, ficarmos atentos para evitar os extremos, né, de ter uma igreja com uma estrutura muito rígida, que acaba por tolher, inclusive, a ação do Espírito Santo, né? Que, no meu entender, o irmão Luiz Carlos vai realmente aí trazer argumentos sobre essa questão.
E por último, vamos conhecer as 3 principais formas de governos, né? Ou de governo eclesiástico, tá certo? Nós vamos hoje, pessoal, abordar este tema, este assunto sobre as formas de governo. Você sabe qual é a forma de governo da sua igreja? Tem gente que acha que nem existe isso, né? Governo, isso é coisa secular, isso é coisa do Estado, né? Mas, na verdade, toda organização, toda instituição tem realmente uma forma de governo. E as igrejas não estão de fora, né? Então, e vamos também aprender sobre o modelo das Assembleias de Deus. Qual é o sistema de governo, de administração da nossa igreja, tá certo? E nós vamos também entender que há um parâmetro, há um padrão, né, exposto nas Escrituras, que é a igreja primitiva, né, e que as diversas tradições cristãs, elas sempre procuram nesse modelo, né, que está lá nas Escrituras, que está na Bíblia Sagrada, elas tentam se aproximar, né, de acordo com a sua compreensão. Irmão Luiz Carlos, você gostaria de fazer algum comentário à nossa introdução? Então vamos dar seguimento. A gente vai aprender um pouco sobre, quando o senhor falou, né, que alguns irmãos vão se surpreender com a questão do terceiro tópico, né? Uma outra coisa que nós poderíamos agregar, como pergunta, né? Por que existem igrejas como presbiteriana, né? Assembleia, congregacionais, né? O que isso significa? O que isso quer dizer? Né? Então, talvez o irmão que o senhor fala sendo exemplo, né? Que nunca tinha atinado para isso, né? Igreja com governo, que nunca percebeu que o nome dessas igrejas tem muito a ver com o sistema de governo adotado pela igreja, né? O sistema de governo adotado pela igreja. Aí nós vamos observar como cada um deles se desenvolve. Vamos ver que todos eles são ajustes feitos, todos eles com vistas a aperfeiçoar o ministério cristão e a organização em si, e todos eles de alguma forma buscam de algum modo amparo escriturístico, né, para sua razão de ser. Então essa lição é muito boa mesmo. Eclesiologia é sempre um tema empolgante. Nós estamos estudando, bem lembrado, né, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Isso. Né? E a gente realmente assim está tendo uma oportunidade ímpar de aprender muito sobre esse tema, sobre esse conteúdo, né, gente? Nós vamos, irmão Luiz Carlos, então prosseguir agora para o primeiro tópico, que tem como título a estrutura da igreja cristã, né? A igreja, o primeiro subponto diz, a igreja como organismo. E eu gostaria de lhe perguntar, né, logo de início, para a compreensão dos nossos irmãos, o que é um organismo, né? O que é um organismo, né? Ele vai usar muito essas palavras, organismo, organização. Então, logo de saída, a gente precisa definir o que é um organismo. O organismo é um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo, né? É a forma individual de vida. Qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que elas interagem fisiologicamente, promovendo a execução de diversos processos para o crescimento e o desenvolvimento de um organismo, né? Então, um organismo é isso, são esses membros e esses órgãos, essas estruturas de vida que trabalham para o desenvolvimento de um corpo, ok? Se nós observarmos na prática, os órgãos do corpo, né? Nós somos um organismo vivo, né? Nós temos vários órgãos. O ser humano é um organismo vivo, o ser humano é um organismo, né? Isso. Então ele tem vários órgãos, cada um tem as suas finalidades e elas trabalham, todas elas, para a promoção, né? Do crescimento, do amadurecimento, da vida, né? Desse organismo, entendeu? Uhum. Assim, é claro que de forma metafórica, de forma ilustrativa, simbólica, né, a igreja também é um organismo, né? Exatamente. Isso, até a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, né? Então, se tem cabeça, tem um corpo, tem um corpo, né? Estamos estudando. Agora, como essa ideia se aplica, né? E onde na Bíblia a gente encontra as referências que realmente comprovam esta ideia? Pronto.
Paulo é quem mais usa essa metáfora, né? Essa forma de linguagem. Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala dos dons, ele diretamente conecta os dons à igreja como corpo. E ele faz uso, foi inclusive uma das nossas, da leitura da lição número 4, né? Acredito, número 4, nós falamos sobre a igreja como corpo de Cristo, e nela nós tratamos exatamente desse texto de 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo, após falar sobre os dons, ele falar especificamente daqueles que nós chamamos de 9 dons, né? Mais adiante ele começa a apresentar, ora, um corpo tem muitos membros e cada membro as suas funções. Paulo também usa isso, se nós observarmos, em Efésios e em Colossenses. Em Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. Em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. Ele usa muito isso, entendeu? Então, essa metáfora é usada exatamente para falar de cada indivíduo que está ligado na fé a Cristo Jesus. Esses indivíduos são o organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, esse organismo vivo. Quando Paulo usa essa metáfora em 1 Coríntios capítulo 12, ele não só fala dos membros como tendo funções distintas e específicas, mas fala da importância de cada um deles. Ele diz que, inclusive, aqueles membros em nosso corpo que nós consideramos mais vergonhosos são estes que nós revestimos de dupla honra. Não é incrível? Ou seja, não há nenhum membro no corpo que não tenha a sua importância. Sobre isso, olha que coisa interessante. A gente só lembra do dedo mindinho quando a gente bate ele na quina de um objeto, não é isso? Você não lembra do dedo mindinho do pé até o momento que você bate ele na quina e ali é aquela dor terrível. Então, para que serve esse dedinho minúsculo no pé? Para que serve? Olha o que eu consegui ver. O Bruce Pinker é um cirurgião de pé e tornozelo. Ele é da Progressive Foot Care em Nova York. Ele diz que o dedo mindinho serve para fornecer equilíbrio e propulsão. Segundo ele, que é um médico do pé, né? Quando o pé toca o chão, o primeiro membro a tocar é o dedo mindinho e o último o dedão do pé. E o mindinho, ele serve para dar propulsão, que é a força. Quando você tem o pé de trás, que ele vai fazer o impulso para o corpo ir para frente, é o mindinho que faz essa força. E ele é o primeiro a tocar no chão, promovendo equilíbrio. Se o indivíduo quebrar ou amputar o dedo mindinho, ele vai ter propensão a quedas constantes e ele vai andar com dificuldade e sem equilíbrio. Ele vai perder noção de espaço. Olha que coisa incrível. E é um dedo que, como eu comecei dizendo, aparentemente você só lembra dele quando você bate ele na quina de um balcão. Eu conheci um irmão que ele, em consequência de um choque elétrico muito forte, ele teve diversas partes do corpo, inclusive o dedo mindinho dele, de um dos pés, né? E uma das coisas que ele realmente relatava era essa questão do equilíbrio ao caminhar, né? Isso, então ele exatamente. sentia realmente assim, como se não tivesse aquele apoio, né? Exatamente. Que realmente faz. Agora, eu acho fantástico, irmão Luiz Carlos, essa questão da igreja como um corpo, né? Agora, eu entendo que a gente precisa realmente, cada um de nós como membros desse corpo, como membros da igreja, entender essa conexão que devemos ter uns com os outros. Exatamente. Né? Que nós não estamos ali, eu sou o presidente disso, eu sou o chefe daquilo, mas que a gente entenda que estamos ali como uma rede de apoio, uma rede de conexão de uns para com os outros, né? Estamos interconectados, né? E que eu estou trazendo algo para lhe ajudar, para promover o seu desenvolvimento, você também, né? Exatamente. E de forma que às vezes a gente, por exemplo, aquelas pessoas que pregam estão tão preocupadas com a sua performance, vamos dizer assim, né? E esquecem que o objetivo,
maior, é edificar aqueles irmãos, é fazer com que aquelas pessoas amadureçam na fé, Exatamente. que creiam, né? Isso mesmo. E isso é realmente um entendimento de nós como corpo, como membros uns dos outros. Olha, só para os irmãos terem uma ideia, eu anotei aqui algumas expressões que são referem-se ao ofício da igreja, né? A igreja como um corpo dinâmico. Dons, talentos, serviços, ministérios e mutualidade. Só essas palavras aqui já mostram que não há razão para acharmos que qualquer membro em uma igreja é de menos importância. Se você observar, quando em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai falar sobre os dons, ele mostra que, em primeiro lugar, os dons são uma atuação do Espírito no meio da igreja, e uma segunda coisa que sobressai ali é que nenhum dom, à exceção talvez de línguas estranhas, funciona para o indivíduo. Se observar o indivíduo que profetiza, ele não profetiza para si, ele profetiza para a comunidade. O indivíduo que interpreta, frequentemente, ele precisa de alguém que tenha a variedade de línguas para que ele possa interpretar. E assim, o indivíduo que tem dons de curar, ele não se autocura, ele não cura a si mesmo. Ele é usado por Deus em benefício da cura de outrem, né? Se você observar, por exemplo, Paulo tinha as suas enfermidades e ele não impunha as mãos sobre si mesmo e se curava. Timóteo tem as suas enfermidades e Paulo pede para ele não beber somente água, mas vinho, por causa das frequentes enfermidades de estômago que ele tinha. Então, o dom que o indivíduo tem, ele já é utilizado em conexão com o outro. Se você observar eu não fiz a conta, mas se os irmãos observarem, há dezenas de ordenanças de mutualidade na igreja, o que mostra o grau de importância da comunhão na igreja. Nós temos que servir uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, consolar uns aos outros, né? Edificar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, carregar os fardos, eu já disse isso, carregar as cargas uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros, tá entendendo? Perdoar, entendeu? A mutualidade, os ministérios, o serviço, o ministério. Quando nós vamos para Efésios, quando Paulo vai falar sobre os dons ministeriais, que a gente vai estudar posteriormente, os irmãos vão ver, eles não estão conectados com o indivíduo. O apóstolo, o profeta, o mestre, não é um fim em si mesmo. Os próximos versos mostram que eles são dados por Deus para a edificação do corpo, para que aquele corpo seja amadurecido, né? Chegue à estatura de um varão perfeito, seja aperfeiçoado. Então, todas essas ordenanças, dons, talentos, serviços, ministérios e mutualidade, tudo isso mostra a importância da conexão desse organismo, né? Desse organismo. Amém. Assim, só para a gente passar para o próximo ponto, irmão Luiz Carlos, às vezes as pessoas fazem, né, em algumas igrejas, aquela prática do crente domingueiro, né? Então, chegou, já cumpri a minha obrigação, né? Assisti aqui o culto, o ofício religioso, pronto, terminou, ele se sente assim como desobrigado daquilo, desobrigado, né? E isto não é funcionar como um membro de um corpo, exatamente, né? Você não é como algo postiço, como um adereço que a gente coloca no corpo, né? E depois tira e pronto. Não. Né? Para ser realmente do corpo, está 24 horas naquele organismo. Exatamente. Tem que estar conectado. Porque se tirar, se cortar... Tem que ser intencional. A ideia é essa. Agregando a isso que o senhor falou, eu já conheço, talvez os irmãos, meus professores, os alunos que estiverem acompanhando, vão se lembrar de algum exemplo de alguém. Por exemplo, eu conheço pessoas que falou categoricamente para mim, falou que congrega numa mega igreja, é uma igreja enorme. Aí eu congrego naquela igreja, mas eu costumo ir lá, eu chego lá na hora da pregação e saio antes do amém, porque eu só vou para ouvir a palavra. Mas, primeiro que uma pessoa dessa não está sendo corpo de Cristo, não está. Então,
como essa pessoa, existem várias pessoas, né? Hoje eu ouvi a pregação, eu bati o cartão, né? Que fui no domingo, estou desobrigado. Não, senhor. Ser igreja, ser intencional. Eu preciso servir e preciso ser servido. Eu preciso participar mesmo. Não basta dizer, né? Que eu faço parte de uma igreja. Você tem que realmente participar. Intercedendo, orando, aconselhando, tendo momentos de comunhão. Não me importa só com o meu ministério ou o meu departamento ali, na verdade, né? Não existe isso. Exatamente, é um ponto importante. Mas há muita coisa a comentar e a gente ainda precisa, tem. precisa ir adiante. No segundo subponto nós temos a igreja como organização. E aí eu acho que caberia, irmão Luiz Carlos, não sei se você trouxe aí uma definição de organização para a gente contrastar com organismo, né? Que já que é uma das palavras-chave aqui, você tem... Organização é uma palavra originada do grego, organon. Ela significa instrumento, utensílio. Tem a ver com organização, mas tem pelo menos três funções específicas. Por exemplo, é uma associação de pessoas que combinam esforços individuais ou em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. É uma associação de pessoas que combinam esforços individuais ou em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Em segundo lugar, é um modo como foi estruturado, dividido e sequenciado o trabalho, ou seja, um organograma, né, um fluxograma, né? Em terceiro lugar, um arranjo lógico de objetos e informações. Nesse sentido, a igreja se aplica à primeira designação, que é uma associação de pessoas que combinam esforços individuais e em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Isto seria uma organização, por assim dizer. Na última acepção aí da palavra organização é a ideia de o ato de organizar objetos, coisas, né? Isso. Aí eu pergunto, sendo um organismo vivo, a igreja pode ter e ser uma organização? Sim. Isso já desde a nossa leitura bíblica, né, da nossa leitura do texto áureo, a igreja já se mostra como um organismo vivo e uma organização. Ela começa ali no capítulo 2 como um organismo, e eu poderia dizer que ela já se manifesta como uma organização no capítulo 2. Estavam todos juntos no mesmo lugar. Todos juntos. Só o fato de estar juntos já é uma organização. Já é uma espécie de organização, ok? Agora, a organização, e talvez seja essa a dificuldade que alguns irmãos vão encontrar ao longo da leitura do primeiro tópico da lição, porque organização e instituição é quase que intercambiável, né? Não necessariamente a institucionalização, que o nosso comentarista ainda vai... Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas a organização no sentido de ajuntamento, e essa organização vai precisar se organizar. Ora, era um ajuntamento de 600 e poucas, quase 600 pessoas, quando Jesus ascendeu aos céus. 10 dias depois, nós temos 120 reunidos no mesmo lugar em oração. É um cenáculo. Possivelmente uma espécie de laje, né, da casa da mãe de João Marcos, né? E ali veio o Espírito Santo. Posteriormente, ainda naquela sequência, o número agregado sobe para mais de 2.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, né? Depois mais 5.000. Então, esse povo está se reunido em lares, conforme a gente vê no final do capítulo 2, está se reunindo em lares e está se reunindo no templo. Só que, inevitavelmente, eles precisarão se organizar. Então, nós vamos ver que eles vão discutir, conforme no capítulo 6, vão discutir a questão dos donativos, porque ainda eu acho que é no capítulo 3 de Atos, me falha a memória, já vai ter... Não, o capítulo 3 de Atos já vai ter como é que se diz? A expressão onde aparece o indivíduo já doando, né? Doando seus bens, trazendo aos apóstolos, para que eles possam repartir
entre os irmãos que tinham necessidade. Se os irmãos observarem bem, de 120 para 3 mil para 5 mil, se a gente contar aí em torno de 8 mil pessoas se agregando ao caminho, e agora os que têm condições vendendo propriedades e bens e trazendo aos pés dos apóstolos, para que ninguém tivesse necessidade em si, naturalmente existia a necessidade de uma organização. Como distribuir esses bens? Capítulo 6 mostra que eles tinham dificuldade na distribuição dos bens, uma vez que as viúvas gregas estavam sendo desassistidas, enquanto as viúvas judias estavam sendo bem assistidas. No meio desse tumulto se faz necessário a instituição e separação dos diáconos para essa finalidade. Posteriormente vão aparecer outros problemas, outros desafios, respeito aos gentios se agregando aos cristãos, e os gentios vêm com costumes de vida muito diferentes dos judeus. E aí se precisa ver na igreja como ela vai lidar com essas diferenças. Então, não só é possível o organismo se organizar, como é inevitável, eu diria assim. Eu ia dizer necessário, mas é inevitável. Vai precisar se organizar. Daqui a pouco eu vou mostrar como é inevitável. É assim, eu também entendo, irmão Luiz Carlos, que como organismo é o que nós chamamos de igreja invisível, o aspecto invisível, né, da igreja, porque ela não, assim como organismo, ela é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, então ela engloba pessoas de todas as etnias, de todas as línguas, né, pessoas do mundo todo, inclusive os santos que já partiram, né? Agora, como organização, ela é visível, né? Ela é visível. E ela é distinta na sociedade. A sociedade, por exemplo, na igreja primitiva, a sociedade judaica daquela época começou a distinguir os discípulos como um grupo separado, um grupo à parte, um grupo diferenciado, né? Isso. E aí perceberam que ali era uma organização, né? E a igreja também se percebe como organização, né? Isso. Porque ela se distingue, ela se vê diferente de outras instituições sociais, né? Exatamente. Então ela se percebe também como organização. Mas quando se fala em organização, Luiz Carlos, tomando o exemplo da igreja primitiva, aí, irmão Luiz Carlos, eu gostaria que você ilustrasse aí, ou demonstrasse, né? Como a igreja primitiva, ela, através do relato de Lucas ali em Atos, né, ela começa a se distinguir das outras, que havia outros grupos religiosos, né, como os fariseus, os saduceus, e como era a organização da igreja, que mostrava assim, a organização no sentido de ordem das coisas, de ato de organizar, como é que a igreja, né, se diferenciava, ela tinha, como era a sua liderança e tudo mais. Pronto, logo no início, em Atos, assim, logo nos primeiros momentos, você vai ver que a igreja está muito centrada na liderança dos apóstolos, né? A eles compete a função de administrar o aconselhamento através da pregação, exposição da palavra, a vida espiritual e devocional da igreja com as orações. É a eles que vai se chegar, por exemplo, os donativos para a distribuição. São eles que vão nomear os diáconos para a função de distribuição organizada dos donativos para a manutenção das vidas, né, das pessoas necessitadas. Então, são eles que fazem isso, né? Posteriormente, ainda em Atos, a gente vai ver essa liderança dos apóstolos, meio que, pelo menos em Jerusalém, sendo passada a cargo de Tiago, né? Tiago, por exemplo, aqui vai ser, ali no primeiro concílio da igreja, eu vi alguém dizendo que aquilo dali não seria um concílio e tal, mas é um concílio, quer dizer, ali é o protótipo. A igreja teve outros grandes concílios, né? O concílio de Nicéia, o concílio disso, daquilo outro, teve outros, mas o protótipo foi aquele, o molde é aquele. E ali eles discutiam sobre a questão da comida sacrificada a ídolos, né, e de outras práticas que era comum entre gentios, e esses gentios se convertendo, se tornando discípulos ali do Senhor Jesus, eles precisavam adotar novas práticas que não rompessem ali com a comunhão da igreja, não trouxesse escândalo para a comunidade. E aí
quem está administrando o concílio já é um indivíduo que não é dos apóstolos, o Tiago, irmão de Jesus, né? Que segundo segundo a tradição e os próprios teólogos afirmam que possivelmente Tiago, irmão de Jesus, ele se converteu após a ressurreição do Senhor Jesus. Após isso ele se converte, mas ele se torna alguém um servo de Deus tão diligente que ele acabou galgando proeminência na igreja primitiva e sendo o pastor da igreja em Jerusalém, né? Então a igreja já está sendo organizada. Nós vamos ver que, por exemplo, o dia das reuniões oficiais da igreja era os domingos, né? A coleta de donativos, de ofertas, era aos domingos. A ceia, a que acontecia posterior a uma reunião de comunhão que eles tinham, né? A festa ágape, né? Que era uma reunião de comunhão, onde eles traziam alimento e bebida e comiam e conversavam e tudo, e depois eles pegavam ali os pães e o vinho e celebravam a ceia aos domingos. Então havia tudo isso, essa organização. Ok? Assim, era uma organização simples, né? Ainda. Simples. Como a gente realmente percebe que não era aquela coisa muito, vamos dizer assim, estruturada ainda, mas já havia toda uma organização que foi se estabelecendo. Você disse muito bem, a doutrina, né? E tinha a questão da doutrina dos apóstolos, né? O partir do pão, as orações. Então eles começavam a se distinguir realmente dessa forma das outras igrejas ou denominações ou as seitas, né, como a gente costuma chamar, as seitas lá do primeiro século, né? E a gente realmente já percebe esta organização. O que prova, né, gente, que a igreja nos dias de hoje precisa ser organizada. Por que eu digo isso? Porque há movimentos, né, que são totalmente contrários à igreja como instituição, a igreja com CNPJ, né? A igreja, né? Nesse sentido. Isso. E a gente precisa entender a igreja como uma instituição divina, mas também uma instituição humana. Irmão Luiz Carlos ainda tratando essa questão, e aí a gente já vai avançando um pouquinho mais, né? Para falar de um ponto que o nosso comentarista chama a atenção sobre o institucionalismo, né? E eu queria que você fizesse a diferença aí, mostrasse a diferença entre a igreja organizada e a igreja institucionalizada, né? Ok. Antes disso, só uma pincelada sobre esses grupos, né? Eu não lembro agora se foi a lição... Teve uma de nossas lições no ano passado que tratou sobre o perigo dos desigrejados, né? Sim. O movimento dos desigrejados. Eles têm as suas reivindicações e tudo. Não dá para, esse não é o tema da lição. Eles fazem as suas reivindicações e eles lançam algumas críticas, né, à igreja enquanto instituição, como eles sempre dizem, né, instituição institucionalizada, né? E aí eu disse no comentário anterior que eu vou mostrar que é inevitável a necessidade de organização. Uma das críticas feitas pelos desigrejados é, por exemplo, dizer que a igreja é uma instituição com CNPJ, né? Tem um CNPJ, tem isso, tem aquilo, arrecada ofertas e tal. Se você observar, por exemplo, a reunião deles, quando eles se juntam, se organizam em volta dos seus líderes, pode observar lá o QR Code, o número lá da oferta. Vai estar no CNPJ de uma pessoa jurídica. Então, é uma incoerência, né? Se você observar. Então, inevitavelmente, eles precisam ir, embora possam alegar não ter um templo, eles precisam de um lugar de ajuntamento. Assim, eles precisam que esse lugar tenha banheiros, tenha assentos, né? Não vive se reunindo ao ar livre. Eles precisam de um lugar. Eles precisam que o lugar tenha seja alugado ou emprestado. Isso. Precisam, né? Vai ser um lugar semelhante, ou um ajuste feito, mas semelhante a um templo comum. Vai ser um teatro, um espaço colégio, de evento num colégio, num hotel, quadra. Mas vai ter que ter saída de incêndio, vai ter que ter uma série de ajustes que são necessários em qualquer
organização. Entendeu? Até porque, assim, do ponto de vista humano, né, há responsabilidades. Isso. Há responsabilidades. E toda pessoa, todo grupo que comanda um grupo de pessoas, ele tem que se responsabilizar de alguma forma. Exatamente. E a igreja, quando ela está devidamente legalizada perante, né, a sociedade, perante o governo, então ela está dando um exemplo de responsabilidade, né, de legalidade. Então são questões realmente importantes, até como testemunho, né, para o mundo, de que a igreja é algo sério, de que nós não estamos aqui agindo de uma forma irresponsável, né? Exatamente. Aí a próxima questão era sobre a questão da organização, que é a igreja como organização. Como organização, ela tem o seu aspecto jurídico, né? Uhum. Tem responsabilidades fiscais, civil, trabalhista. Ela tem os seus aspectos funcionais, né? Ela tem o aspecto eclesiástico, ela tem um corpo de liderança, ela precisa de alguém que responda por aquele grupo, né? Então ela tem a sua liturgia própria. Isso é uma organização. Agora, quando a questão que o senhor levantou é quando essa organização se torna institucionalizada. Foi assim que o senhor perguntou? Aí é quando a instituição... Que é um ponto aqui que ele traz, né? Que ele levanta, vista, né? como uma advertência, como um alerta, né? Organismo e organização. Aí ele faz um alerta aqui. Toda organização todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. E aí como é que se diz? A crítica se volta para exatamente esses aspectos da igreja organizada e tudo mais. Existe realmente riscos e perigos, né, quanto à questão da organização da igreja. Quando ela se torna, por assim dizer, né, na linguagem empregada aqui pelo nosso comentarista, institucionalizada, é quando ela perde a mão no sentido de não servir mais à missão, ao propósito principal para o qual a igreja foi chamada por Deus. Ela não serve mais aos interesses do reino de Deus, mas aos interesses próprios de uma organização em si mesmo. Uma outra forma é quando, por exemplo, os princípios, a identidade daquele ajuntamento é mais importante que os indivíduos. Mais importante que os indivíduos. A tradição, por exemplo, né? Um mero tradicionalismo. Então, no afã de proteger a tradição, se sacrifica qualquer alma, entendeu? Então a igreja pode perder a mão, no sentido de perder o rumo do propósito para o qual Deus a chamou, entendeu? Quando ela perde isso. Um risco também é quando ela se torna uma mega empresa. Uma empresa, uma estrutura ali que existe para se automanter, se autopromover e não mais promover necessariamente o reino de Deus. Um outro risco tem a ver com, por exemplo, a própria estrutura do culto. A gente comentava até há pouco sobre um culto que tem que acontecer milimetricamente, cada detalhe, do jeito que tem que ser, o sermão todo escritozinho, o zino, tudo direitinho, tudo como se fosse como se você pudesse pegar a dinâmica de um culto a Deus, um culto espiritual, e colocar ele em um molde e pronto, ele só vai funcionar dessa forma, como se fosse um roteiro, né, para uma apresentação teatral. Não pode sair dali, né? Não pode sair daquele roteiro milimetricamente observado cada detalhe. Tem gente que gosta dessa formalidade toda, isso, assim, né? O mero formalismo, né? Há pessoas que, né, que passam a fazer parte de determinadas igrejas, até porque elas gostam, né, de toda aquela aquela institucionalização, aquela formalidade, né? E assim, é bom, tem ordem, né, tudo direitinho. Tem ordem da essência, como Paulo fala, ordem né? da essência, mas que isto não pode
passar, né? Dos limites. A questão assim, existem igrejas que têm naturalmente isso. Logo na nossa introdução, o nosso comentarista fala que o nosso propósito é fugir dos extremos, né? Isso. Existem igrejas que realmente têm esse trabalho, essa forma diferente das nossas, por exemplo, são pentecostais e tudo mais. A grande questão é quando a igreja perde aquele senso de transcendência que tem no culto, né? Aquele senso de transcendência onde há liberdade mesmo na adoração, no culto, na exposição, na pregação. É possível haver, mas a gente está sempre no risco, porque tudo que diz respeito ao culto, à liturgia, à igreja, à instituição, é feito pelas mãos de homens, né? Então são imperfeitos, né? É fadado ao erro. Então, por isso, a necessidade de dependência de Deus constantemente depender de Deus em tudo, né? Por exemplo, a igreja do Mark Dever, ele tem um projeto muito bonito, chama-se a Igreja Intencional. É um trabalho muito, muito bacana. Se eu tenho uma ideia, eles trabalham, por exemplo, se reúnem na segunda-feira ou no domingo após o último culto, e ele já programa todo o culto do domingo que vem. Inclusive, entre uma leitura e uma oração, exatamente o tema da oração, tudo organizado, e já organiza quem serão as pessoas que vão estar. Por exemplo, você vai estar orando por tal finalidade. E aí, você pensa assim, então como é que pode ter um culto dinâmico lá na frente? Pode. Porque eles não só observaram a organização disso, como eles não perdem a devoção e a dependência. Mesmo que você vá no culto do domingo que vem orar pelos dízimos e ofertas, você vai, durante essa semana, estar consagrando, orando e apresentando a Deus esse trabalho que você vai fazer domingo que vem. Então tem como sair errado, né? Então é uma igreja intencional. Então é possível haver uma igreja organizada e estar livre dos perigos da institucionalização, que mata toda a espiritualidade de uma igreja. Muito bem, irmãos, prosseguindo aqui, nós vamos agora para o segundo ponto, ou segundo tópico, que traz como título Igreja, um organismo vivo e organizado. São 2 subpontos aqui, irmão Luiz Carlos, né? E o primeiro traz como título o seguinte: no seu aspecto local. Com a rápida expansão do cristianismo, logo se formaram diversas comunidades locais, né? Nós vamos encontrar ali no Novo Testamento a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso e muitas outras. De que forma essas igrejas estavam organizadas ou se organizavam, né? Você pode nos dar alguns exemplos? E aí eu vou acrescentar algo assim a mais. Havia diferenças entre essas diversas igrejas, assim, no seu aspecto, ou era tudo padrão ali, era uma coisa bem padronizada? Do jeito que acontecia o culto na igreja de Roma, acontecia na de Corinto. Como é que você percebe isso aí? Se há alguma coisa... Biblicamente, alguma coisa que nos dê uma pista disso aí? Biblicamente, não necessariamente a essa forma, né? E o que é muito visto assim, que a gente pode entender como uma pista de alguns trabalhos em especial, por exemplo, a ceia, né? O texto de 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo está ali tecendo uma crítica, né? A maneira como os irmãos estavam se reunindo para cear. E lá em Corinto eles estavam fazendo a coisa de maneira muito desorganizada, né? E pecaminosa até. E aí Paulo diz assim, uma expressão muito forte: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele mostra mais ou menos o que seria a representação do pão, do vinho e tudo mais. Então, de algum modo, nós temos uma vaga impressão de como acontecia, por exemplo, a ceia, uma vaga impressão, né? Já em Atos, nós temos os cultos, as reuniões tinham, como é que se diz? A pregação da palavra, as orações. Não há necessariamente alguns textos apontando hinos que eles cantam,
mas lá o texto de quando Paulo e Silas são presos, eles cantam e oram, né? Então haviam hinos. Se você for para a 1 de Timóteo, grande é o mistério da piedade. Aquilo muitos estudiosos acreditam ser um trecho de um hino que eles cantavam, aquele que foi, né, manifestado em carne, foi justificado no espírito e tal, né, visto por anjos, né, e recebido. Então, aquele texto não lembro de cor, para não fazer uma citação trucada, né, mas os irmãos procuram direitinho em Efésios, né, que Paulo faz isso. Então, ali é mais ou menos a estrutura de um cântico que tinha. E Paulo, em Efésios também, tanto em Efésios quanto em Colossenses, quando ele vai falar sobre ser cheio do Espírito, ele fala que nas reuniões, quando vocês estão reunidos, né, que hajam louvores, cânticos espirituais, salmos e gratidão, né? Então ele fala disso. Lá em Coríntios, quando Paulo está falando sobre os dons, ele também faz menção de alguma coisa que diz respeito à liturgia do culto. Em Coríntios também ele fala sobre a questão das ofertas. Em 2 Coríntios ele fala de como eram arrecadadas as ofertas, mas não parece haver necessariamente um padrão. Toda a igreja se reunia e tinha o mesmo padrão de culto, mas era um culto muito simples. O que dá para entender é que havia um culto muito simples. Ele tinha oração, tinham cânticos e tinha meditação na palavra. Basicamente isso. Eles se consolavam uns aos outros. Por exemplo, em Tessalonicenses, quando Paulo falava da vinda de Cristo e do nosso encontro com ele, Paulo diz que nós temos que nos consolar uns aos outros com essas palavras. Então haviam palavras de consolação que os cristãos diziam recitando, né, ou passagens ou promessas bíblicas, como se sendo uma esperança escatológica da igreja. Então é uma vaga impressão que temos de como aconteciam os cultos na igreja primitiva e a organização, né, das reuniões. Depois da igreja de Jerusalém, aqui é melhor retratada assim nas suas reuniões, é a igreja de Corinto, né? As outras a gente assim não consegue, não fica muito claro, mas essas duas a gente tem um retrato mais vívido, mais claro de como era, né, a igreja primitiva ali de Jerusalém, principalmente nos capítulos iniciais de Atos, né? Depois nós vamos ver isso, Paulo falando, inclusive assim, repreendendo certas práticas ali na igreja de Corinto, né? Isso. Mas as demais não. Mas a gente pode, por essas duas aí, perceber, né? Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja muito fervorosa, muito cheia de dons, né? E como as cartas, elas geralmente eram respostas a determinadas situações, problemas que aconteciam nas igrejas, então provavelmente não acontecia, por exemplo, em Éfeso, tanto essa questão da confusão, dos dons, né? Aquela, principalmente do dom de línguas, que Paulo vai tratar lá na primeira carta aos Coríntios, né? Coríntios capítulo 14, né? E assim a gente vai distinguir, tá certo? Mas realmente... no caso a gente vai ver algumas características. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela é reconhecida por ser uma igreja que é muito zelosa na teologia, talvez muito parecida com os cristãos de Bereia, né? Que embora estivesse, né, recebendo o apóstolo Paulo, tudo que Paulo dizia, eles estavam comparando escritura com escritura. O que leva, o nosso comentarista nos leva a refletir sobre a importância de pensarmos sobre a nossa própria obrigação enquanto Igreja de Cristo no âmbito do culto, né? No âmbito do culto, de estarmos atento a tudo, para que fazê-lo com decência, com ordem, com piedade, com cuidado, né? Com respeito às coisas de Deus, né? E tudo mais. No caso, a igreja de Éfeso, o maior embate que ela sofria era os constantes assédios que ela tinha dos falsos mestres, né? Dos gnósticos, né? Estavam constantemente assediando aquela comunidade. A gente vai ver isso quando Paulo escreve a epístola dele a Éfeso, que não fica muito claro, porque Éfeso parece muito mais uma carta circular, mas como ela está sendo endereçada àquela região,
nós podemos comparar com a carta que foi também para aquela região, que é a carta aos Colossenses. Nós também podemos comparar com as epístolas de Paulo a Timóteo, que também Timóteo estava pastoreando Éfeso. Então nós temos uma vaga impressão dos perigos que circundavam aquela igreja, e das 3 epístolas de João e do livro de Apocalipse. Todos eles endereçados à mesma igreja, Éfeso, né? Então a gente tem uma vaga impressão de como funcionava a igreja, de como era a liturgia e de quais eram os perigos, os riscos, né, que elas enfrentavam. Nós temos como ver isso nas escrituras. Eu acho importante a questão de uma padronização, né, desde que ela não seja uma coisa assim muito rígida, né? Mas, porque assim, por exemplo, é como a língua portuguesa. A língua portuguesa é falada em Portugal, na África, em diversos países, mas ela começa, né, a se distinguir. Todas as línguas, elas, à medida que elas vão se expandindo para outras regiões, outros povos, elas vão sofrendo modificações. Assim também a igreja, como um organismo vivo, né? Isso. A língua é uma coisa viva também. Assim também a igreja, ela vai, mesmo por exemplo, a Assembleia de Deus aqui do Ceará, ela vai ter suas distinções com outras igrejas, né, outras Assembleias de Deus de outros estados do Brasil, embora elas tenham algo, assim, alguns aspectos que realmente sejam padrão em todas elas. É importante notar que a gente pode pegar como princípio regulador 1 Coríntios 14:40, né, que Paulo diz: faça-se tudo com ordem e decência. É isso que deve ter. Algumas coisas devem ser constantemente preservadas. Um louvor, uma adoração trinitária, né? Uma adoração centrada em Deus e nas Escrituras, porque é isso que as Escrituras ensinam sobre os hinos. Uma adoração trinitária. Nós vamos observar, por exemplo, as confissões de pecados, a disciplina eclesiástica no culto. Nós vamos observar as orações, a comunhão, a exposição das Escrituras. Vamos observar tudo isso na Bíblia. Se você chegar em uma denominação que ela, por exemplo, você pode chegar em uma outra igreja e vai ver que lá não tem, por exemplo, conjuntos, como é comum na Assembleia de Deus. Não tem conjunto. Tem um grupo musical que canta, aí tem um louvor antes da leitura oficial, e depois da leitura oficial continua o grupo musical. É possível? É possível, perfeitamente possível. O método e o modo usado na Assembleia de Deus não é canônico. Tipo assim, a Bíblia não pegou e disse assim: olha, esse é o único jeito, você canta 3 hinos da harpa e tal. Não é assim. Mas é um trabalho que tem a ver com a nossa identidade enquanto instituição religiosa, né, que deve ser preservado, deve ser respeitado, né? Pode acontecer um ajuste em um culto ou em outro, contanto que não fira isso, mas deve se manter aquilo que faz parte, aquilo que é bom, né? A gente não precisa de ajuste, reparo e tudo mais. Mas contanto que tudo seja feito com ordem e decência, de maneira bíblica. O que eu não posso é, com mãos levianas, pegar o culto ao Senhor e torná-lo ele do meu jeito. Eu acho que do meu jeito vai ficar melhor. Eu acho que isso nunca funcionou em lugar nenhum, né? Nunca funcionou. É verdade. Irmão Luiz Carlos, agora no segundo subponto nós vamos ter no seu aspecto litúrgico e social, ou seja, a igreja, né, como um organismo vivo, mas também organizado, ou organizado, que é o mais lógico, né? Agora no seu aspecto litúrgico e social. O comentarista, ele inicia o subponto dizendo: toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. Aí eu queria, às vezes muitos irmãos aqui no nosso meio, né, estranham até o nome, o termo liturgia, né, embora que já esteja mais em uso nos tempos para cá, né? Parece muito coisa de igreja católica, né? Mas esclareça aí o que é uma liturgia. É um conjunto de elementos e práticas do culto religioso. É um conjunto de elementos e práticas do culto religioso, né? Tem a ver com a cerimônia, com os sacramentos. Essa expressão também parece que é muito do catolicismo, mas não é. Os sacramentos é a ceia, né, o batismo. São os sacramentos, ok? Então, os sacramentos são ordenanças, né? São ordenanças. Ou seja, são ordenanças questões sagradas, né? sagradas que não podem deixar de ser praticadas. Exatamente. Então, a liturgia tem a ver com esse conjunto de elementos da prática do culto. Então, a oração,
os sacramentos, a confissão, a adoração e a exposição às escrituras. Então, tudo isso aí faz parte da liturgia. Quais são os elementos essenciais de um culto, de uma liturgia? Assim, diga aí para nós. Essencial, eu coloquei aqui, oração, né? Oração, a adoração, confissão, os sacramentos e a exposição das escrituras. Isso é essencial. Eu não posso, o que é essencial é aquilo que eu não posso tirar. Isso. Eu não posso tirar. Então, eu nunca vou chegar na igreja... Em linguagem assembleiana. É isso. Você os três em DARPA não. Não seria, né? Não seria. Mas está incluso na adoração da igreja, entendeu? É imprescindível que a igreja tenha e mantenha sempre zelo nisso. Zelo absoluto nisso, né? Às vezes, e às vezes eu digo isso que é uma coisa que a gente às vezes vê no meio pentecostal, né? Se sentem na liberdade de fazer um culto desorganizado, às vezes, né? Em alguns lugares, assim, faz um culto desorganizado, a pregação, não se tem o critério devido com a pregação, com a exposição, sabe? A pessoa tem pregadores que vêm aí gostam de fazer firula, chamam muito a atenção para si mesmo. Então, eu acho que isso já fere um pouco. Quando fala da exposição das escrituras, não é qualquer coisa, é a exposição das escrituras. O conceito mais básico é qual a obrigação do pregador quando for pregar. A obrigação dele. O que ele tem que fazer? Ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. É isso. Lê o texto, explica o texto, explica aquele texto, que geralmente abandona-se, né? Tem muita gente que gosta de abandonar o texto e vai para outra coisa, ou seja, o texto é um mero apetrecho que ele usou. Pretexto. É um pretexto, né? E aplica. O que aquele texto fala para mim, né? Então pronto, era isso. Mas às vezes a gente vê outras coisas acontecendo que não tem a ver com isso, né? E às vezes no afã de querer um culto avivado, a gente tem um culto que é agitado por ventos, né? Então a gente tem que deixar aquilo que é essencial permanecer como é essencial no culto. Do contrário, não vai ter culto. Vai ser um culto à personalidade, né? Vamos colocar só louvor, não vai ter pregação, não vai ter oração. Acho muito necessário. Eu acho muito necessário a gente, somente quem é pastor, quem dirige, né, igrejas, e o ministério como um todo, que é mais responsável por essa parte, né, da liturgia, dessa organização da liturgia, né, de pensar isso com muito temor, né? E assim, é muito importante que reflita sobre como está se desenvolvendo o ofício religioso, né? Uhum. Vamos animar os irmãos, vamos cantar uns corinhos aqui, só para animar, né? Quer dizer, como fazer uma pregação aos gritos, aos berros, sem realmente não estar saindo de um coração fervoroso, alegre, motivado, mas é porque tem que manter as pessoas... É a performance, a mera performance, né? Entendeu? Talvez esse seja o ponto que o senhor tocou, levou a gente ao ponto mesmo. A gente precisa, na questão de preservar a liturgia, ter cuidado para a gente não trazer um culto voltado para a performance religiosa. Como se nós quiséssemos criar um ambiente de entretenimento pentecostal. Eu estou falando para o nosso ambiente de culto. Nós somos assembleanos. Né? Não vou falar de como é que funciona na igreja A, X ou Y, porque lá é eles que fazem do jeito que convier a eles, né? Que for bíblico, sei lá. Mas assim, no nosso meio, se é uma coisa para aplicada entre nós mesmos, a gente tem que fazer de tudo para que o culto não vire um culto performático. Ele seja mera performance, como se fosse para fazer, tipo, é uma performance pentecostal. É só isso. Mas não necessariamente a pregação é uma pregação bíblica, espiritual, voltada para a dependência de Deus, para a glória do evangelho, nem nada. Ou o louvor para massagear a égua, coisa do tipo. Então eu tenho que abolir isso da liturgia da igreja. Porque, de certa forma, é como se eu estivesse trazendo os carros de boi, sabe, do mundo. O que é que mantém as pessoas agitadas no mundo, né? Já viu
No show, eu já fiz isso. Pode ser, alguém vai se escandalizar, mas eu já fiz isso. Tem show aí que você vê assim, às vezes aparece um show na TV, alguma coisa. Aí, cadê o grito da galera? Né? Dá um pulo e tal. O que é que virou na igreja? É o glória a Deus. Você já notou isso? É. Diga pro irmão que tá do seu lado. Fala para ele dar o melhor glória e tal. Você tá animando a galera, o que tá acontecendo? Porque a adoração, ela tem que ser espontânea. E ela tem que partir de dentro. Isso. A adoração é resposta. É reação e não ação. A adoração é reação e não ação. Por que não é ação? Porque a ação é performance. Eu vou adorar por adorar com base em quê? A adoração tem que ser reação. Eu reajo à expressão da beleza, da glória de Cristo. Eu reajo a isso. Mas quando o pregador ou no culto não se liga para isso, para uma adoração genuína, então ele faz essa linguagem do mundo, né, o grito da galera, dá um grito aí, o grito mais alto, né? Essa linguagem ele transcreve ela para o meio pentecostal, e lá no púlpito ele usa uma linguagem parecida, só que adaptada àquele movimento ali, só para movimentar as pessoas. É. E aí você traz a adoração a Deus num carro de boi. A arca do Senhor num carro de boi. Eita, é forte. Amados irmãos, nós vamos agora para o nosso terceiro tópico, mas antes, aqui é o nosso recadinho a você, mais uma vez, para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu like, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, né? E assim você estará ajudando a divulgar o nosso trabalho aqui, que temos feito com muita dedicação, e que Deus possa te recompensar. Então, irmão Luiz Carlos, o terceiro ponto vai nos trazer aqui um tema, como eu disse lá quando estávamos falando dos objetivos da lição, né? Algo mais novo, inovador, não é inovador, mas algo novo para algumas pessoas, que é o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E aí eu quero pedir a você, né, para nos falar que nós temos o primeiro modelo, é o episcopal, o segundo é o presbiteral, o terceiro é o congregacional, tá certo? Aí você apresentasse esses três modelos e fizesse assim, né, a distinção de cada um para a compreensão dos nossos irmãos. Irmãos, assim, esses modelos, embora algumas pessoas não conheçam, eles fazem parte, estão no cerne da nossa história, enquanto ajuntamento cristão, enquanto igreja do Senhor. Era a busca por um estilo de liderança mais bíblico, mais coerente, mais bíblico. E aí, dentro da história do cristianismo, foram adotados esses sistemas, e esses rótulos, esses títulos, são meros rótulos, né? Esses títulos, porque tem pessoas que perguntam, né? Por que existe a palavra isso, a palavra aquilo, aí diz um rótulozinho, né? O rótulo serve para compor, nele está comportado todo uma identidade, né? Toda uma gama de doutrinas que estão ali dentro, entendeu? Então existe o episcopal, que ele aparece lá em 1 Timóteo, né? Capítulo 3, que é o episcopos, né? Ele tem a ver com administrador, né? Com aquele que administra. E aí Paulo fala, né? Aquele que deseja o episcopado, né? Excelente obra deseja. Convém, porém, a ele que o bispo seja, aí segue uma lista de orientações práticas, né? Para a vida daquele obreiro, né? Algumas qualificações que ele deve existir nele. Então, existem os episcopais. Esse modelo é muito visto, por exemplo, em igrejas como a anglicana. Nesse modelo, o modelo episcopal, como é que se diz? A fonte do governo da igreja fica a cargo da liderança maior. A liderança maior é que gerencia tudo, ele que administra, ele que separa obreiros, é ele que toma as principais decisões da igreja. Esse é o episcopal. Ele foi... Ia falar? Assim, um exemplo também bem clássico é a Igreja Católica, né? Igreja Católica. Tanto é que, por exemplo, quando acontece a reforma, né, a reforma protestante, pouco tempo depois vai acontecer a reforma na Inglaterra. E na reforma na Inglaterra, o Henrique
Henrique VIII, né? Henrique VIII, ele vai adotar o cristianismo, né? Naquela história lá com o protestantismo. E dali vai nascer a igreja anglicana. A igreja anglicana tem esse formato de adotar o episcopalismo, né? É uma igreja que tem os bispos, né? Os arcebispos e tudo mais, eles que dele e procede todas as orientações, a liderança maior vinha por parte deles, né? O problema é que eles continuam adotando, naquela época, né, naquele momento, né, adotando muito algumas formas de liturgia ainda do catolicismo, e sobretudo como a religião era aquela religião do Estado e tudo mais, algumas pessoas eram protestantes por mera conveniência, né? Então ia aos cultos no domingo e tudo, só ali, às vezes dormia no culto e tudo mais, e foi aí que gerou o levante dos puritanos, né? Os puritanos, os pais peregrinos, e de lá saíram os presbiterianos. Os presbiterianos, os congregacionais, os presbiterianos e os batistas saíram dali daquela reforma. Então, vem o segundo modelo, que é o presbiteral, o ofício de presbítero. Só assim, ilustrando, a gente citou a igreja anglicana, que é um modelo um pouco distante para muitos dos nossos irmãos, né? Um pouco distante. O catolicismo, assim, é mais... Porque nós, realmente, o Brasil... Mas é considerado uma igreja protestante, né? Mas temos modelos, assim, igrejas, né? Denominações protestantes, pentecostais ou neopentecostais que adotam esse modelo. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso. É um modelo também episcopal. É episcopal. Né? Que é centrado na figura ali do Edir Macedo, né? Exatamente. E muitas dessas neopentecostais também seguem essa mesma orientação, esse mesmo estilo de liderança episcopal, né? Lembrando que nós não estamos fazendo uma crítica a esse modelo. Não é uma crítica, a gente está mostrando que existem modelos. Isso. Né? E esse modelo também é um modelo que é extraído das Escrituras, é uma leitura que se faz do texto bíblico, ok? Então existem realmente lideranças fortes no Novo Testamento. Na busca por encontrar o modelo de governança mais bíblico, foi separado alguns modelos distintos. O primeiro modelo apresentado aqui pelo nosso comentarista é o episcopal. Então, quando a gente fala dele, não está necessariamente tecendo uma crítica a ele. Ele tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos, tem os seus acertos e os seus erros, ok? Ou os riscos, tem, né, suas vantagens e desvantagens. E já virtudes e vícios. E virtudes e vícios, muito bom. Aí tem o presbiteral, que é o ofício do presbítero, é encontrado no Novo Testamento, por exemplo, em Atos 11, Atos 15. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para o conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio, ou Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre a igreja de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Por exemplo, existem assembleias na América do Norte que adotam mais ou menos esse sistema presbiteral, né? Então, o que acontece? Elegem uma representação, um colegiado de presbíteros, e eles vão dar as orientações à igreja, as decisões, é aquele colegiado de presbítero. Muitas igrejas adotam esse sistema. A presbiteriana necessariamente esse tipo de sistema de governo, né? Tem uma outra igreja agora que eu não estou lembrando o nome, mas ela tem, inclusive tem um termo que eu tinha ouvido há alguns anos atrás, quando eu vi essa igreja, aí assim, tem o bispo primaz, né, ou presbítero regente, que é um presbítero que está no encargo da liderança dos outros presbíteros. Mas no presbiteriana no tem o presbítero, que é o pastor docente, né? Que docente, que é o pastor titular, o pastor isso. Que é encarregado de ministrar. Mas aí nesse modelo, que é estranho para muita gente do meio assembleiano, pentecostal, né, é que esse pastor ele não decide as coisas sozinho. Se vai fazer uma reforma, se vai, né, fazer alguma coisa dentro da igreja, não é o pastor que decide sozinho, né? Ele apresenta a questão, como também
o grupo pode apresentar uma questão para ser decidida ali, exatamente, né, por aquele colegiado. Exatamente. Aí por meio de votações e por aí votações e debates ali, eles chegam ao consenso e decisões. Então esse é um e lá eles modelo, têm né? o Supremo Concílio. Né? Porque, aí, como o nosso comentarista apresentou, que às vezes ele um grupo de presbítero que também gerencia sobre um estado, né, sobre um país. Né? Então, querendo ou não, fica uma cadeia hierárquica também, né? Entendeu? O terceiro grupo é o congregacional. Nesse aqui, a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14 e 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral. Nota que quase todos eles a Assembleia praticamente decide, né? Elege, né? As igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeito a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido, por exemplo, pelos batistas e pelos congregacionais. Né? Os congregacionais e batistas têm esse modelo congregacional, que é as decisões já são tomadas pela igreja. Pela igreja. Aí cada então, membro tem direito a voto. Isso, cada membro. Aí um membro propõe e um outro membro, a igreja, apoia. Se proposto e apoiado, está decidido. Um lema dos congregacionais e batistas é: a Assembleia é soberana. Uma decisão feita numa Assembleia de membros é uma decisão que só pode ser mudada por ela inteira, né? E é muito difícil, dificilmente. Então uma decisão tomada ali é soberana. Eu vi um comentário na internet que, assim, é como no mundo secular, né? O modelo episcopal é como uma monarquia. Um governa todos, né? Isso. No modelo presbiteral é como uma república, como no caso do Brasil, né? Tem a Assembleia Legislativa. Então o presidente não decide tudo só, ele depende ali da Câmara ou do Congresso, né? E no modelo congregacional a gente tem a democracia pura, né? Isso. Que é como ela foi instituída lá na Grécia no início, né? Isso. E que o povo os cidadãos tinham direito a voz, né? E voto, né? Isso. Aí é um modelo assim. Vale ressaltar novamente que todos esses três modelos primários apresentados pelo nosso comentarista, ele tem os seus vícios e virtudes. Por exemplo, um sistema episcopal, uma grande tentação que sofre é que o pastor, né, o bispo, o bispo da igreja, o Papa, né, o chefe maior, ele é uma figura que ele não dá satisfação a ninguém. Que é um perigo, né? É um perigo. Então, nesse sentido, um sistema episcopal puro mesmo, ele é um risco grandioso para a igreja e para a própria pessoa que está na liderança. Porque quem pastoreia um pastor, né? Um pastor, ele confessa suas limitações e fraquezas a quem? Entendeu? Quando ele detém todo o poder dessa forma para decidir todas as questões e a vida dele é inquestionada, então é um poder muito grande e um risco muito grande para ele. Ele vai chegar ao dogma da infalibilidade. Praticamente, né? Então é um risco que sofre o sistema episcopal. E os perigos do presbiteral? Pronto, o presbiteral, ele pode ser que o núcleo, o grupo de presbítero, ele seja muito forte e tomem decisões que firam a própria comunhão da comunidade, a comunidade. Ou seja, o presbiteral pode ser um grupo de elite que ficam ali uma oligarquia, né? Que tomam decisões e as decisões ali não são discutidas pela Assembleia Geral, a Assembleia Geral não pode recorrer nem nada, então fica muito a cargo. É outro poder que é dividido também agora com um grupo. Uma coisa que dificulta é essa reunião, né? Para uma tomada de decisão precisa que todos estejam presentes ou porque haja um quórum, né? Daquele colegiado para que... E às vezes, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, é muito difícil às vezes reunir as pessoas, o que vai atrasando, né? Isso, exatamente. As decisões, vai atrasando as decisões.
e isso vai passando uma imagem de desorganização. Pode acontecer. Pode acontecer. Muitos riscos. A mesma coisa do congregacional, né? Isso. Agora, ainda é pior. No sistema congregacional, outro problema é que os presbíteros e pastores, eles meio que ficam à mercê de uma assembleia. Já pensou uma assembleia de membros imaturos? Né? Então, decidindo sobre os destinos de uma comunidade, de uma igreja, que dificuldade. E se essa assembleia, por exemplo, inteira, ela for uma assembleia de imaturos, manipulado por um presbítero regente que tenha poder de controle, de domínio, de massas ali. Então ele pode muito bem transformar decisões que deveriam ser tomadas em assembleia em decisões que já partem dele, para que a comunidade abrace, acate, e ele tem a ferramenta certa, a forma certa de gerir tudo isso, entendeu? E os destinos da comunidade, a comunidade acaba tomando decisões que são erradas e tudo porque ela não tem maturidade. Então existe uma série de riscos. O que eu quero pontuar no final disso tudo é que os riscos estão sempre atrelados à nossa pecaminosidade, à nossa fraqueza e limitação. Qualquer um desses sistemas de governo, ou um sistema como o que nós vamos apresentar agora, governo híbrido, se tiver sempre dentro dos moldes da palavra de Deus, da orientação de Deus, vai dar certo. Mas se não tiver dentro da dependência de Deus, na orientação da palavra de Deus, vai haver erros, vai haver falhas. Aí pronto, então você já tocou aí, modelo híbrido. E aí fale desse modelo e se aplica, né, a nós, assembleanos. O sistema assembleano é reconhecidamente um sistema híbrido. Ele tem pouco de episcopal. Você tem um presbítero regente, um pastor regente. Pastor presidente. Um pastor presidente. Mas o pastor, ele também é assistido por um colegiado de presbítero que o ajudam, auxiliam em suas decisões, tá entendendo? E, de algum modo, em algumas localidades da Assembleia de Deus, essas decisões também são tomadas com a participação da Assembleia, da comunidade como um todo. Então, em alguns lugares, como eu já vi muitas vezes, na minha jornada, já vi, por exemplo, o pastor, juntamente com o presbitério, apresentar questões e reformas e propor a igreja, e a igreja abraçar ou não, ou levantar questões. Isso aí depende muito do pastor, né? Depende muito. Ele realmente, assim, abre... oportuniza que os membros, que os presbíteros, ou às vezes ele é muito autocrático, né? Isso, aí ele exatamente. Concentra. Mas de qualquer forma ele tem, por exemplo, que fazer pelo menos uma assembleia para a eleição de uma diretoria, né, anual, uma assembleia extraordinária para algumas questões assim, realmente que tenham. A igreja, quando ela tem o seu estatuto, né, que é importante. Isso, é importante. A igreja ter o seu estatuto, ela realmente tem que ter as suas assembleias, né? É verdade. Ordinária, extraordinária. Como aqui no campo de Maracanã nós temos, né? Para realmente validar certas decisões que são tomadas. Exatamente. Que são necessárias. Então, por que na Assembleia é conhecidamente assim um modelo mais híbrido? Porque, por exemplo, os suecos que vieram, eles tinham... no cerne do seu modelo de liderança era episcopal. Porém, a Assembleia sai de um sistema batista, que é congregacional, entendeu? E, de certa forma, acaba adotando essas figuras de liderança, essas formas de liderança, né, adotando e implementando no próprio cerne da liderança da igreja, né? Então, dessa forma, a gente acabou tendo um sistema de governo híbrido. Nós temos elementos do presbiteral, do congregacional e do episcopal. Talvez a gente chegue bem perto daquilo que analisando, né? Talvez chegue um pouco perto daquilo que foi conversado por o John Owen, o puritano, ele escrevendo sobre os sistemas de liderança, e ele pontuava que
o sistema mais próximo do bíblico, mais próximo mesmo, seria um sistema congregacional com pluralidade de presbítero. É um sistema congregacional onde a igreja tem capacidade de decidir, de andar conjuntamente com a liderança, mas que tem uma pluralidade de presbíteros. Tem um presbítero regente, mas tem uma pluralidade de presbíteros ajudando nas decisões e direções da igreja. Então talvez a gente chegue muito perto daquilo que foi ansiado pelo velho puritano John Owen. Pensei que você ia dizer que ele tinha dito que o melhor modelo era o da Assembleia de Deus. É verdade, ele profetizou, né? Nem tinha Assembleia de Deus. Bom, Luiz Carlos, nós chegamos ao final da nossa lição, do estudo, né? Agradecidos aqui a Deus. Pediria a você que fizesse aí as considerações finais para a gente encerrar esse vídeo, tá certo? E depois a gente também fará aqui as nossas considerações, finalizando, gente, o nosso trabalho. Meus irmãos, eu quero somente agradecer a vocês que têm apoiado o canal e esse ministério, né? Que o ministério é serviço, né? Esse ministério que serve para servir aos irmãos da escola bíblica tem apoiado a todos nós, nos dando palavras de encorajamento. Orem por nós, nos ajudem, né? Continue apoiando esse trabalho. É um trabalho muito bom, né? Tem se somado a outros que existem para servir a igreja do Senhor, para termos escolas bíblicas cada vez mais bem preparadas e abalizadas. Então, os meus votos são para que a próxima lição, dia 11, os irmãos deem um show de aula na EBD, em suas respectivas congregações, e que cada igreja seja profundamente edificada pelo ensino da palavra de Deus. Eu endosso, irmãos, que todas essas lições têm o encargo maior de realçar a beleza do que é ser igreja. Irmãos, tentem trazer isso para dentro de sala, para que cada cristão que participe de uma aula sinta prazer em fazer parte do corpo de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, meus irmãos, também quero aqui fazer o meu agradecimento ao meu nobre presbítero aqui, Luiz Carlos, mais uma vez pela sua participação, enriquecendo bastante, né, gente, aqui o comentário da nossa lição, o estudo da nossa lição. E é isso, gente, a gente tem visto esta oportunidade aqui de trazer esses companheiros, servos de Deus, para enriquecer o nosso estudo, o nosso aprendizado. O nosso objetivo é aprender a palavra de Deus, conhecer mais de Cristo, conhecer mais da palavra de Deus. Então é esse o nosso propósito, tá certo? Então, muito obrigado, irmão Luiz Carlos. Obrigado aos irmãos que têm participado aqui, assistindo, têm ficado até o final. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.